Agora é a nossa hora de falar um pouco sobre o Simples Nacional. Simples Nacional, o que tem de simples? Ele é um regime tributário que a sua facilidade é a realizar o pagamento de vários impostos, tudo em apenas uma única guia. O que depende? O que depende para mim? Primeiro, verificar o meu faturamento, verificar se eu estou impedido, se eu posso participar dessa empresa, se essa empresa pode optar, se o serviço que eu presto, meu KNAI, ele é válido para Simples Nacional. Estando ok com elas, eu tenho que definir após que empresa que é a minha? É lucro, comércio, indústria ou serviço? Sabendo essas três, se você definir qual são as três, já sabe qual é o faturamento da sua empresa mensal, de preferência também dos últimos 12 meses. Você tem que ter ele em mãos para saber como calcular. Para início, então, a gente conhecer um pouco mais sobre o Simples Nacional, nada melhor do que pegar a própria legislação. Então, eu vou compartilhar a tela e vou mostrar um pouco sobre a legislação do Simples Nacional. Um minutinho, por favor. Então, abrindo aqui o nosso Google, Simples Nacional. Simples Nacional, Receita.Fazenda, sempre entre em sites governamentais. Vamos clicar aqui, Simples Nacional, Legislação, Lei Complementar 123 de 2006. E aqui ele fala a própria lei complementar que instituiu o nosso Simples Nacional, e ele vem aqui para explicar um pouco mais e também informando que foi instituída para micro e pequenas empresas, micro e pequenas empresas de pequeno porte. Vem aqui fazendo uma breve explicação, exposição preliminares. Qual que é a nossa intenção? Saber um pouco sobre o faturamento. Se eu posso ou não posso optar. Passando por essa fase, vou para as próximas, tá? Primeira fase. Como que define uma empresa, microempresa e uma empresa de pequeno porte? Já ouviu falar de uma empresa, no final, né, tem o nome da empresa e no final aparece ME, EPP. Tudo isso é por conta do Simples Nacional e também do faturamento anual da empresa, faturamento do último ano da empresa. Então, o que é uma microempresa? É toda empresa que, no ano calendário, ou seja, de janeiro a dezembro, a sua receita bruta. O que é a receita bruta? É aquela que não tem deduções de impostos nem devoluções, ela é a bruta. Vendeu, receita. É igual ou inferior a 360 mil ano, tá? Na calculadora colocando, só para a gente ter uma noção quanto que seria esse valor mensal, 360 mil dividido por 12. A empresa que tem um faturamento aí, em média, de 30 mil por mês, lógico, com notas fiscais emitidas, que é o correto, tudo de acordo com a legislação, atinge os 360 mil ao mês, 360 mil ao ano. Então, ela é uma empresa, pessoa jurídica, que ela vai se enquadrar no ME, em microempresa. E que seria EPP? EPP, no caso, a empresa de pequeno porte. Qual que é a empresa de pequeno porte? EPP, empresa de pequeno porte. Que a sua receita bruta, ela é de 360 mil, pode ver que é o final. Passou o faturamento 360, 360 superior. Aqui é igual e inferior. Então, até 360 é ME. Superior, 1 centavo a mais, já vai entrar no EPP. Então, 360 mil a 4 milhões
4.800.000. 4.800.000, vai ter uma noção, o teto máximo dividido por 12, mensalmente seria 400.000 ao mês. 400.000 ao mês já é uma empresa que é o limite que ela pode ter para ser uma Simples Nacional. E se ela ultrapassar esse valor, ela não pode mais optar por esse regime. Ela vai ter que optar pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Certo? E aí ele fala assim, mas o que é receita bruta? É bacana que aqui abaixo já explica. É produto de venda de bens, serviços, as operações próprias, ou seja, mercadorias que você mesmo produziu, como a indústria, ou serviços prestados, resultantes de conta alheia, não incluídas vendas canceladas, descontos incondicionais concedidos. Então, se você conceder o desconto, esse desconto não vai diminuir a sua receita bruta. Por quê? Ela é bruta. Posso falar que bruta é aquela que não foi lapidada. Se não foi lapidada, ninguém mexeu nela. Se ninguém mexeu, ninguém fez desconto, ninguém cancelou e não tem impostos descontando. Certo? E caso você abra a empresa, nossa, mas eu abri a empresa em julho. Bom, se você abriu a empresa em julho, você tem que fazer o faturamento dela proporcional a 6 meses. Não considerar como se fosse o valor do faturamento dos 6 meses dividido por 12. É incorreto falar dessa forma. Certo? Quem que não pode... eu quero abrir uma empresa simples, com regime tributário simples nacional. Posso? Bom, algumas pessoas não podem se beneficiar. É considerado um tratamento jurídico diferenciado. Como o vídeo anterior que eu comentei, tem o lucro real e o lucro presumível. Aqui, quando falo do Simples Nacional, ele é um regime tributário diferenciado. E se é diferenciado, é maior probabilidade que você tenha mais benefícios com esse regime tributário. Então, por isso que ele é considerado diferenciado. Tá. Por quando que eu não posso? Caso a sua empresa seja sócia, minha empresa ela é sócia de tua empresa, não pode. Ela é filial, mas a filial dela é no exterior, também não pode. O sócio participa mais de 10% de outra empresa que não é Simples Nacional, também não pode. Então, se eu e você somos sócios, só que eu tenho 50%, você tem 50%, já não posso abrir outra empresa que seja Simples Nacional, porque eu já tenho mais de 10% de sociedade em outra empresa. Certo? Capital de outra empresa, então, ao mesmo tempo, você não pode ter capital e nem ela pode ter capital também. Então, aqui tem explicando quais são as hipóteses que podem e não podem. Tá? Próximo passo que é importante a gente conversar também é sobre os impostos, tá? Quais são os impostos que eu vou fazer o pagamento Simples Nacional? Quais são os que estão inclusos e quais não estão inclusos? Aqui no próprio artigo, quando a gente vê aqui na primeira seção, tributos e contribuições, em uma única guia, eu vou pagar IRPJ, contribuição social, acabei pulando, IPI, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, PIS e previdência patronal, contribuição patronal. Também vou pagar o ICMS e vou pagar o ISS. Nossa, eu vou pagar sempre todos os impostos? Não. Por quê? Porque vai depender muito do que você é para a empresa. Se a empresa ela for um comércio, ela não atinge o fato gerador do IPI. Se não atinge o fato gerador do IPI, ela não vai, na guia dela, fazer o pagamento, vai estar recolhendo o valor do IPI. Se ela não presta serviço, ela é apenas um comércio, ela não vai estar recolhendo também, dentro da guia, o valor do ISS.
Mas ela pode fazer parte dos três? Sim, ela pode ser um comércio que industrializa, então ela comercializa alguns produtos, industrializa outros produtos e, ao mesmo tempo, presta reparo nos produtos que ela industrializa. Então, se ela presta reparos, vai entrar como prestação de serviço, comércio e indústria, os três. Tudo bem? Tá, e os impostos que eu não pago, que não está incluso no Simples Nacional, tem que ser pago por fora? IRPJ, IOF, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, ITR. O que é o ITR? O ITR ele é muito parecido com o IPTU. Só que o IPTU ele é para sobre a área urbana, certo? Agora, o ITR é sobre rural. Até uma curiosidade sobre o ITR, quanto maior a sua área rural e maior a sua área produtiva, menos ITR você paga. Então, é meio que proporcional para incentivar mesmo o pequeno agricultor, certo? Imposto de renda, mas esse imposto de renda é referente aos ganhos líquidos de aplicação. FGTS, contribuição para manutenção da seguridade social relativa ao trabalhador. Imposto de renda relativo a pagamentos de créditos efetuados por pessoas jurídicas e físicas. E PIS, COFINS sobre importação. Então, esses são alguns dos impostos que não estão inclusos. Agora, o próximo passo, para a gente poder estar dando andamento um pouco da conclusão, um pouco do entendimento inicial sobre o Simples Nacional, bem simples. Vamos falar um pouco do cálculo. Como que funciona o cálculo do Simples Nacional? Aqui também tem as vedações, tá? Alguns você é suspenso, você não pode participar, e alguns você é vetado. E aqui também fala das atividades que você é vetado. Lá são das... Primeiro que a gente conversou foi sobre situações. As situações que você não pode. E aqui são as operações. O que você faz, quais são a sua empresa, o que ela faz. Depende do que ela fizer, não pode ser. Tá? Atividade dela, atividade de importação de combustível não pode ser independente do faturamento. Esquece o faturamento, não pode. Que exerce atividade de produção e venda de cigarro, charuto, armas de fogo, munições, pólvoras, não pode. Bebida alcoólica, refrigerante, mesmo que o seu faturamento aceite, não estou lá no 360, posso. Se você for realizar uma dessas atividades aqui, você está proibido, tá, de exercer essa atividade. Tudo bem? Está muito claro isso. Vedação, está proibido de optar por esse regime tributário, por conta da atividade. Como o governo vai saber? O CNAE. Quando você abre uma empresa, você fala para que ela vai viver e como que ela vai viver. O que ela vai viver? É o CNAE, Código da Natureza Econômica. Toda empresa tem um ou vários CNAEs. E o regime tributário. Então, ela não pode optar cervejarias, vinícolas, licores, destilados. Então, aqui são todas as operações que não podem fazer parte do Simples Nacional. Certo? Vamos falar agora um pouco sobre a seção 2, que é as alíquotas e a base de cálculo. Você pode perceber que tem uns riscos na tela. O que são esses riscos na tela? São os que foram suspensos ou a legislação que não vale mais. Como que eu faço o cálculo? Primeiro, para fazer o cálculo, eu tenho que pegar a receita bruta dos últimos 12 meses. Então, se eu estou no mês de janeiro, eu vou pegar os últimos 12 meses. Dezembro, janeiro do ano anterior, tá? Então, se é de janeiro, eu vou pegar os últimos 12 meses, aplicar a uma alíquota menos a parcela a deduzir dividido pela receita bruta. E aí eu encontro a alíquota efetiva. Tá. Essa explicação de como faz, a gente vai fazer no próximo vídeo. Cálculo, mês por mês, certinho, levando em consideração todos os cálculos necessários.
Última informação para a gente ter um pouco da base mais profunda sobre a teoria, tá? No final do documento, eu tenho as minhas tabelas. O que são essas tabelas? Vou descer mais rápido. Aqui, estão minhas tabelas. Nessa tabela, eu tenho aqui o anexo 1. O que é o anexo 1? É sobre o comércio. Se a sua empresa for um comércio, você tem aqui as faixas de faturamento. Pode ver que aqui vai até 360. Então, se você se enquadrar nesses dois primeiros aqui, você será ME. E 360.001 até 4.800.000, você vai entrar com MPP. O que diferencia isso? Diferencia que com maior seu faturamento, maior é a arrecadação de impostos, proporcional, e vai mudar apenas a nomenclatura. Tá? E aqui está a alíquota que você vai aplicar. Lá em cima eu falei receita bruta vezes alíquota menos valor a deduzir. O que você vai fazer? Bom, vou pegar os últimos 12 meses da minha empresa e deu 340 mil. Opa, 340 mil nos últimos 12 meses. Não é no último ano, tá? É nos últimos 12 meses de apuração. Então, se eu estou em janeiro, eu vou pegar de dezembro para trás 12 meses. Faixa 2 vai estar 340 em conta aqui na faixa 2. Sendo assim, eu vou aplicar a alíquota de 7,3%. Apliquei a alíquota, o valor que eu encontrar, eu vou deduzir. O valor que eu encontrar após a dedução, eu vou dividir por 340 mil. E aí eu vou encontrar o valor da minha alíquota efetiva. O valor da minha alíquota efetiva é o valor que eu vou aplicar no meu mês de apuração. Ah, naquele mês que eu estou fazendo específico, o faturamento foi de 12 mil. Eu vou pegar a alíquota e aplicar sobre 12 mil. E aí eu vou encontrar o valor que eu vou recolher de imposto. E aí o valor que eu for recolher, eu vou distribuir. Ah, o valor deu de R$900. Vou ser R$900 e vou dividir entre a faixa 2 para todos os tributos. Vou no próximo exercício, no próximo vídeo eu vou explicar passo a passo como faz o cálculo, tudo bem? Temos aqui então comércio, temos aqui também o anexo 2, indústria, temos aqui o anexo 3, prestação de serviço. Todas as prestações de serviço? Não. Receita de locação de imóveis e prestação de serviço, não relacionadas ao quinto C. Então, é o mesmo processo, só que pode perceber que aqui na indústria tem IPI e tem ICMS, porque toda empresa que industrializa, ela acaba circulando a mercadoria, então ela vai ter o ICMS. No comércio, tem apenas o ICMS, não tem IPI, porque ela apenas circula a mercadoria e presta serviço de manutenção, de comunicação, transporte, mas ela não industrializa. Então, o IPI tem os dois, e no ISS tem apenas o ISS, não tem o valor do ICMS e nem do IPI. O processo é o mesmo de cálculo, que a gente vai ver daqui a pouco. Ele fala que receitas de locação de imóveis e de prestação de serviços não relacionadas ao quinto C. Então, eu vou estar fazendo a busca do nosso quinto C. Localizar. Quinto C. Do que ele disse lá, em questão de imóveis, não está relacionado ao quê? A construção de imóveis, a serviço de vigilância, limpeza e conservação, e nem serviços advocatícios. Certo? Vou voltar lá. Então, esses três aqui não estão inclusos no anexo 3. Essa informação é importante, principalmente para realizar adequadamente os cálculos. Voltar lá para o nosso anexo, indústria 3. Aqui. Então, receita e locação de bens imóveis de prestação de serviço não relacionados. Então, esse aqui serve para aqueles que não são
do quinto C. Faz o cálculo, se o seu produto for locação de bens, bens móveis e prestação de serviço, faz a aplicação, calcula. O próximo são o que são 5C. Então, quais são os 5C mesmo? Acabamos de ver. O que não está incluso no de cima está agora incluso neste, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a aplicação. Vou voltar no quinto C só para a gente recordar. Se o seu serviço for de... Acabei. Se o serviço for de construção de imóveis ou for serviço de vigilância, limpeza e conservação e serviços advocatícios, você vai se enquadrar no 5C e automaticamente no anexo 4. E aí você vai fazer o quê? A mesma coisa. Olhar os últimos 12 meses. Olhou os últimos 12 meses? Qual é a receita bruta? Minha receita bruta, vamos pegar o exemplo aqui novamente, 340 mil. 340 mil. 340 mil vai estar na faixa 2. Vou aplicar em cima de 340, 9%. Apliquei 9%, deduz 8.100. O valor que eu encontrei, eu vou dividir pela minha receita bruta novamente, 340 mil. A alíquota que eu encontrar, eu aplico no meu faturamento do mês que eu estou calculando. E aí o valor que eu encontrar da aplicação, faço divisão pelas faixas. Certo? No próximo vídeo, a gente vai estar fazendo exemplos práticos de como aplicar essa parte teórica das tabelas e como calcular mês por mês, imposto por imposto. Certo? Sendo assim, até logo e aguardo você. Tchau, tchau.